Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de descoberta matemática. Uma daquelas tão poderosas que abalou um verdadeiro império de certezas. E olha, reescreveu para sempre o que a gente entende por números. Parece até coisa de filme, não é? Mas é pura matemática. Acontece que uma simples forma geométrica, uma coisa boba, acabou revelando um mistério que os maiores pensadores da época não só não conseguiam resolver, como, diz a lenda, tentaram até esconder do mundo. Para entender o tamanho dessa crise, a gente precisa primeiro viajar no tempo e conhecer o mundo dos pitagóricos. Pensa num pessoal que tinha uma visão assim incrivelmente organizada do universo. Para eles, era simples, absolutamente tudo, da harmonia de uma música ao movimento dos planetas no céu, podia ser explicado por números inteiros e suas frações. Imagina só que legal, um mundo perfeitamente lógico, previsível, tudo em ordem. A melhor forma de visualizar isso é com uma analogia que a gente pode chamar de zoológico dos números. Pensem assim, os pitagóricos só conheciam os animais, digamos, domesticados. Tinha os naturais, que eles usavam para contar, os inteiros, que já incluíam os negativos, para falar de dívidas, por exemplo, e os racionais, que são todas as frações que a gente consegue imaginar. Cada um na sua jaula, bem comportado, tudo sob controle. Mas como em toda boa história, né? Até o zoológico mais perfeito pode esconder uma surpresa. E a deles veio da forma mais simples possível, o quadrado. E o mais irônico é que a ferramenta que causou toda essa confusão foi justamente a maior criação deles, o Teorema de Pitágoras. Uma fórmula super elegante que deveria só confirmar a perfeição do mundo deles. O cálculo não podia ser mais simples. Imagina um quadrado com lados medindo 1. A diagonal dele, usando o teorema, mede a raiz quadrada de 2. Tudo certo, né? Bom, não exatamente. E aqui que a história dá uma travada. Os pitagóricos pegaram esse número novo e tentaram colocar ele em uma das jaulas que já conheciam no zoológico deles. Qual era o problema? Eles não conseguiram. Simplesmente não existia nenhuma fração no mundo que fosse exatamente igual à raiz de 2. De repente, uma fera selvagem estava ali, solta, no zoológico perfeito deles. Um número que não dava para domesticar, que quebrava todas as regras. Mas por que essa fera era tão diferente assim? Para a gente entender isso, vamos usar outra analogia. Vamos tentar ouvir a música que esses números tocam quando a gente transforma eles em decimais. Agora, olha que interessante a diferença de ritmo. Um número racional, quando vira uma dízima infinita, é sempre periódico. Ele dança no mesmo ritmo, sabe? Fica repetindo um padrão para sempre. Já o irracional, ele é uma música sem fim e sem refrão. Os decimais dele continuam e continuam, infinitamente, sem nunca repetir um padrão. E essa é exatamente a pergunta que surge na cabeça, né? E que os gregos antigos também se fizeram. Peraí, se eu não consigo nem terminar de escrever esse número, como é que ele pode ser real? Como ele pode existir no nosso mundo? A resposta não veio com uma nova fração, mas sim com uma nova maneira de enxergar a linha dos números. Eles precisaram basicamente expandir o zoológico. E aqui está o ponto crucial. Imagina a reta numérica só com os números racionais. Ela até parece cheia, mas na verdade seria como um caminho feito só de pedras. Entre cada pedra, por menor que seja o espacinho, existem incontáveis buraquinhos. E essa imagem mostra de um jeito brilhante como eles provaram que a nossa fera existia. Usando só geometria, dá para apontar o lugar exato onde a raiz de 2 mora na reta numérica. Ou seja, ela não é só uma ideia abstrata, ela tem um lugar físico, real. Os números irracionais são como a areia que preenche todos os espaços vazios entre as pedras dos racionais. E juntos, areia e pedra, eles criam um caminho contínuo, sem nenhum buraco. É isso que os matemáticos chamam de completude da reta real. E foi assim que nasceu um zoológico muito maior, o conjunto dos números reais. Ele é a união de todos os animais domesticados, os racionais, com todas aquelas feras selvagens, os irracionais. Nenhum número pode estar nos dois grupos ao mesmo tempo, mas juntos eles finalmente completam toda a reta numérica. Certo, mas e aí? Por que essa crise lá da antiguidade importa hoje? A resposta é que essas feras matemáticas estão, na verdade, por toda parte, da construção de um prédio até na hora do jantar. Pensa um pouco. Engenheiros usam números irracionais para calcular as diagonais exatas das vigas. Sistemas de navegação, tipo GPS, usam esses números para traçar a rota mais curta. Eles estão no esporte, no paisagismo, basicamente em qualquer lugar onde a gente precise de medidas precisas no mundo real.
E claro, não podia faltar ele, o irracional mais famoso de todos, a grande celebridade do nosso zoológico numérico. O número π. Ele está na roda da bicicleta, no pneu do carro e sim, até na pizza que a gente pede no fim de semana. A relação entre a borda e o centro de qualquer círculo perfeito é descrita por essa fera matemática, um número cuja música nunca termina e nem se repete. No fim das contas, a descoberta desses números não quebrou a matemática, muito pelo contrário, ela a tornou completa. A grande lição é que às vezes são as feras, aquelas ideias que não se encaixam direito, que nos forçam a construir um mundo maior e mais preciso. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Onde mais, no nosso dia a dia, a gente pode encontrar essas belezas selvagens da matemática escondidas bem debaixo dos nossos olhos?